Ótimo. Coloca todo mundo aí, entendi. Clica no botão entendi e segue o baile agora, gente. William Borghetti, boa aula para vocês. Eu tô por aqui, tá bom? Tô ouvindo, mas tem um frango assando no forno, vou dar uma olhada. Beijo vocês. Gourmet raiz, né? É Muito isso bom, aí. muito Opa, bom. assim. Boa aula, gente. Beleza, Obrigado. gente? Então, muito boa noite aí. Quem puder deixar as câmeras abertas, né? Eu agradeço, porque já esse mundo... Opa, deixa eu ver se tem alguém aqui. William, vai gerenciando aí Aí, para dar uma força pro Ricardo. pronto. Aí eu fechei o seu microfone, tá, Ricardo? Caso você precise falar aí, você dá um salve pra gente aí. Então, tô vendo agora a galera aqui aparecendo e a gente vai fazer uma continuidade, né, daquilo que a gente conversou na outra aula, na aula presencial. Falamos muito sobre alguns processos e aí o Léo entrou em contato comigo e falou assim, pô, tiveram muitas coisas que foram absorvidas, né, até quando a gente entrou hoje aqui, o pessoal comentando dos conteúdos da aula, e aí tiveram algumas coisas que ficaram um pouco, não lembrava, o pessoal teve um pouco de dificuldade de absorver, então hoje a ideia é fazer ali um repasse de tudo que a gente falou para fortalecer cada vez mais aquilo que a gente conversou na aula, trazer algumas ideias. E hoje, o que que eu pensei? Eu trouxe aquela prova que eu fiz, então eu quero responder item a item, a gente vai fazer uma revisão daquela prova e entender ali quais são as respostas, obviamente, e por que são aquelas respostas, né? De onde que aquelas respostas estão vindo. E a gente vai abrir assim para perguntas. Então, se você tiver perguntas, se você quiser falar alguma coisa, coloca a tua dúvida, escreve aqui o que está, você às vezes não entendeu, porque hoje a ideia é a gente bater papo, conversar, tirar as dúvidas, ao invés de eu dar uma palestra aqui ou dar uma aula, sabe? A gente poder fazer essa troca aqui que vai ficar bem melhor. Bom, deixa eu abrir aqui a prova que a gente vai fazer essa troca. Antes de eu começar aqui a falar sobre o assunto, aqui, documentos, prova. Beleza, tá na mão. Eu queria pedir o seguinte, em 30 segundos, sabe assim? Você entra e diz assim, em 30 segundos, o que você veio hoje buscar aqui? Lembra que a gente falou lá na primeira aula? O que você veio fazer tal, e eu já fui respondendo? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Você ouviu, né? Aí algum ponto talvez não ficou muito claro para você. O Léo falou que ia ter aula aqui, e aí você veio. O que você veio buscar? O que você está procurando? Que ponto que você ficou mais indeciso? Que ponto você ficou mais em dúvida? Então, eu gostaria, assim, numa coisa bem dinâmica, bem rápida, ali 30 segundos, 1 minuto, para a gente poder trocar essa ideia e eu também começar a entender melhor onde está enroscando para a gente pegar mais forte nisso. Quem pode vir primeiro? Lembrando que eu vou convidar todo mundo, né? Então, quem já for primeiro já vai se livrando. Quem pode começar? Quer que eu começo? Aê! Manda, Aline. Eu vim mais por conhecimento mesmo. Quando o Léo falou que ia ter a sua aula, você sabe que eu gosto muito da sua aula. Eu acho todos os tópicos bem interessantes, então eu vim mais para ver o que você vai trazer de mais conteúdo aí para agregar, fora todo o conteúdo que você já trouxe. Legal. A gente vai trocar muita coisa nova aqui, inclusive as perguntas que forem surgindo vão trazendo, que a gente vai abrindo as frentes aqui e ampliando o nosso conhecimento. Tá Muito bom, Aline. fechou. Valeu. Quem vem na sequência da Aline? Pode ser eu. Opa, diga seu Ludmila. Isso, sou eu. E aí, Ludmila, tudo bem? Tá com câmera Tudo. ou deixa quieto hoje? Não, eu tô sempre que eu tô... Não, eu tô dentro do Uber. Ah, muito bom. Já manda um salve pro Uber aí. Pode deixar. E aí, me conta. Não, na verdade, a Aline tirou as palavras da minha boca. Sua aula foi maravilhosa.
gente conseguiu absorver bastante coisa dessa parte de neurociência, entender melhor como é que funciona o cérebro, né, e o corpo como um todo. E aí, quando o Léo falou que você ia fazer essa aula extra, eu falei, opa, é uma oportunidade de absorver mais informação e relembrar, né, o que a gente teve na aula, mas também absorver mais informações novas nessa área, porque é muito legal. Você começa a entender, né, a gente começa a entender como é que funciona o nosso cérebro, e você fala, nossa, não imaginava que era assim. Tem muita, às vezes, coisas que a gente vem tentando resolver uma vida, quando a gente entende como a máquina funciona, a gente começa a ter uma outra postura naquilo, né? Sim, e aí você para e pensa, você fala, nossa, eu imaginei que, sei lá, fosse de uma outra forma, e é tão mais, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela acaba se tornando um pouco mais simples também, né? Sim, Quando se entende. É aquela história, né? Se eu entendo, por exemplo, como um ingrediente funciona quando eu esquento, quando eu esfrio, se eu bato muito, se eu bato pouco. Quando eu começo a entender essa dinâmica, obviamente minhas receitas ficarão muito melhores. Então, quando eu entendo como a máquina funciona, né? Sei lá, você botou o negócio na air fryer lá, colocou 200 e queimou. Você falou, opa, 200 é muito, deixa eu pôr aqui 150, um pouquinho mais de tempo, tal. Então, você começa a ter... Quando você entende o funcionamento da máquina, você tem uma melhor dinâmica. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente começa a entender como a nossa máquina, o nosso sistema funciona, por que a gente tem certas situações, a gente começa a ter essa dinâmica aí, né? Muito bom, Ludmila. Valeu. E mesmo no Uber aí, mande as perguntas, hein? Muito bom. Quem vem depois da Ludmila? Posso falar? Por favor. Eu acho que puxando um pouco o que a Lud falou, a gente lembra muita coisa da sua aula, tanto é que essa semana que passou, a gente ainda ficou brincando, várias frases que você comentou na aula, só que qual que foi o porém? Quando eu peguei a atividade, eu lembrava da aula inteira, eu não lembrava os termos técnicos, né? Que a gente usa Perfeito. muito isso, por exemplo, em aula, né? A gente sabe uma preparação, mas tem todos os termos técnicos. Aí eu falei assim, caramba, eu lembro a aula inteira, tudo que a gente fez de brincadeira, mas os nomes chaves, aí fugiu. Então, acho que eu vim aqui para isso, para assim, dar, para tudo ter uma linha, né? Eu sei, a aula tem o que a gente passou, mas faltam esses nomes, essas técnicas. Legal. Inclusive, quando o Léo me contou o que aconteceu na prova, que ele me trouxe, resumidamente, isso que você acabou de falar, do tipo, galera meio que sabe como que funciona, mas talvez os nomes, né, porque os nomes são realmente confusos e tal. E aí eu falei, então, Léo, acho que é legal a gente pegar o conteúdo e reforçar e pensar, inclusive na nossa ferramenta de memória, né? Como que eu posso pegar um nome difícil e criar uma associação e começar a entender como que ele funciona, né? Então, bacana, Samantha. Vamos dar continuidade Não, aí. E assim, aquele palácio de memórias, né? É que Uhum. chama. Até hoje, eu acho que todo mundo lembra, todos os países. Então, isso, assim, com certeza ficou gravado para sempre. Legal, isso. E assim, ó, é uma ferramenta tão simples, né? Que a gente, tipo, quando a gente fala assim, a pessoa fala, caramba, eu tô com uma lista de 20 itens na cabeça, de 15, de 30. Pô, é muito estranho, uma coisa tão simples me faz lembrar tanto. Aliás, quem tiver filho aqui, sobrinho, criança, nossa, faz essa atividade com criança para você ver. É incrível, porque a molecada, ela leva a criatividade num nível muito gigantesco, né? Então, quando ela faz aquelas associações mais malucas, ela consegue lembrar e depois, na hora que você vai tomar, e isso, por exemplo, para fazer prova, né? Isso aí vai ajudar muito a molecada. Legal, Samantha. Seja bem-vinda. Valeu. Muito bom. Depois da Samantha, quem vem? Só bater aquele papo inicial. Richelle? Eu vou. Manda, Boa Richelle. noite. Bom, eu sou da primeira turma de pós, então eu não tive aula com você, né, da pós, mas o objetivo, né, é o mesmo.
Então, eu vim aqui só para agregar mais conhecimento. Eu tive a feliz oportunidade de ouvir uma palestra sua na Convenção Pedagógica, e aí desperta muito mais curiosidade, porque esse tema, neurociência, é fantástico, eu gosto muito. Então, só para agregar mais conhecimentos mesmo. Vou escutar mais vocês, né? Porque eu não participei da aula, mas eu creio que eu consigo associar pelo o que é, né? O que a gente está buscando, que é a educação. Então, acho que... Desculpa te cortar, você estava terminando? Não, imagina, não, pode falar. Uma coisa importante, Richelle, é assim, não se coloque no lugar de assim, eu tô aqui, que eu não assisti a primeira aula, teve dúvida, pergunta. Eu sempre falo assim, eu prefiro responder a mesma pergunta 50 vezes do que eu saber que alguém foi embora com dúvida. Não quis perguntar, porque... Pergunta. Meu papel aqui é, se a gente pegar uma questão e todo mundo sair daqui entendido com ela, a missão está cumprida. Sabe? Eu acredito muito no ensino, e a gente falou muito isso na palestra lá da convenção, e eu sempre prego isso quando eu vou falar sobre aprendizado, que é assim, não adianta enfiar conteúdo só para cumprir a grade. Tipo, se a gente aprendeu uma coisa, assim, isso aqui a gente saiu daqui feroz, o negócio funciona. Eu vou tentar sempre pegar o item, o tema do começo para dar uma repassada, e se tiver dúvida, por favor, não vá embora com dúvida. Beleza, obrigada. Boa, valeu, Richelle. Muito bom. Depois da Richelle, quem vem? Eu posso falar. Agora é a Rita Mari. Fala, Rita, tudo bem? Eu mesma. Tudo jóia. Eu estou aqui de intrometida, que eu sou. Aí, assim que é bom. Porque eu sou dessa turma, porém eu não pude estar presente na aula, e eu estou aqui para poder sugar aí o que eu puder de informação e tá completando lá a atividade, e não só completando a atividade, como, né, adquirindo aí essas grandes informações que eu, assim como a Richelle, eu também sou apaixonada por esse conteúdo de neurociência, e foi algo assim, uma descoberta muito recente, e infelizmente eu não pude estar na sua aula, então eu estou aqui assim, para sugar o que eu puder. Legal. E como eu falei para a Richelle, tá? Você faz parte do time, então surgiu uma dúvida, não entendeu, pergunta. A coisa acho que mais dá prazer para quem está ensinando é alguém fazendo pergunta, alguém querendo saber, né? Porque aí a gente ensina com mais motivação. Então, seja bem-vinda e não vá com dúvida embora, hein? Valeu, Rita. Muito bom. Então, depois da Rita... William. Ô, Ricardo, e aí? Bom. Beleza. É o seguinte, a tua aula, a matéria dela, o tema dela foi assim bastante novo para mim, complicado porque eu nunca me envolvi nisso. Então, como normalmente eu sempre anoto tudo que eu qualquer aula, qualquer assunto que seja, eu faço bastante anotações. Mas principalmente na tua aula eu anotei gradualmente, conforme você ia explicando, falando, eu ia fazendo várias anotações daquilo tudo que eu achava que seria fundamental e importante. E eu estudei em cima daquilo. Quando entraram as suas perguntas, eu não encontrava e não encontro nenhuma resposta para elas dentro daquilo que eu anotei. Perfeito. Então eu fiquei pensando, ou eu anotei aquilo que não era importante, ou eu escapou alguma coisa, enfim, eu fiquei perdido. Tentei procurar, não consegui. Então, na verdade, eu não sei, talvez existam colegas meus que não tenham feito o questionário. Eu fiquei preocupado com a data limite de enviar o questionário, apesar de que foi falado que essa data seria suspensa, mas eu fiquei assim meio preocupado e queria responder dentro do prometido. Eu acabei entrando no Google sobre cada uma das suas perguntas e tentar não pegar a resposta do Google. Não foi isso, porque eu não costumo fazer isso. Mas dentro do Google eu acabei entrando em cada um dos temas de cada uma das perguntas para fazer uma pesquisa.
Tá? Então, eu vi várias coisas a respeito, por exemplo, qual a área do sistema límbico detecta perigos no ambiente? Eu entrei com esta pergunta e aí tinham várias coisas escritas daqui e dali, eu fui lendo tudo e cheguei a uma conclusão e respondi ao meu questionário. Perfeito. Assim foi feita a resposta do meu questionário. Pode ser que ele esteja totalmente equivocado, mas eu acredito que não. Então, o que eu queria na aula de hoje é poder ouvir, de repente, de você, explicações relativas às perguntas. Tudo bem, eu aceito que você talvez resuma ou faça uma explicação um pouco mais detalhada para aqueles que não estiveram presentes na sua aula, porque ela é um tema importante, é uma situação bastante importante, né? Sempre, né? Não só como didática, mas sempre. Então, tudo bem, pode fazer. Agora, para mim, especificamente, o que eu espero nas explicações de hoje seria alguma coisa mais relativa a cada uma das perguntas do questionário. Perfeito. E Tá. a ideia que eu tive nesse processo, Ricardo, foi o seguinte: através do questionário, eu me aprofundar em cada um dos itens, ou seja, a gente vai trabalhar o questionário e a gente vai se aprofundar em alguns itens e assim a gente vai fazendo a troca e entendendo. Perfeito. Até porque assim, eu preciso também, isso tudo é um feedback para mim, de assim, será que o que eu coloquei no questionário, eu fui claro na minha explicação, né? Então também é importante que eu seja claro, tá? Que eu coloque. Eu particularmente, eu não acredito em prova, né? Eu acho que assim as provas às vezes o dia a pessoa tá ali com outra ideia, tal, e às vezes, por exemplo, acho que foi a Samantha que comentou que, pô, eu entendi o processo, mas o nome técnico eu não perdi. Então, assim, se a pessoa entendeu o processo, já é 90%. O nome da área que ativa não ali na hora do desespero, eu preciso falar em público, eu não lembro o nome, mas eu lembro que eu tenho que fazer isso aqui. Consegue? O nome é o de menos. Só que o nome que está sendo perguntado na prova, né? Então fica aquela coisa de qual que é a eficácia de dar uma prova? Mas a gente vai rodar com isso aqui, e se houver algum problema de entendimento, Ricardo, você, como você fez lá na outra aula, cara, pergunta, vamos colocar esse negócio para funcionar. Tá ótimo. Essa questão de compreender, antes mesmo de saber terminologias técnicas, eu concordo, porque a partir da hora que você compreende, que você entende, você sabe como funciona, e aí você só busca o nome. Perfeito. Você conhece a personalidade de uma pessoa, convive com ela, depois você pergunta o nome dela. Perfeito. É mais ou menos isso. Então, tá, assim, é uma boa analogia. Tá bom. Beleza, então, Ricardo. Bom, então, muito bem. Então, para a gente começar, vamos como diz o outro, vamos começar do começo, né? Para a gente começar a colocar os itens aqui da nossa avaliação. Então, a primeira pergunta que eu fiz lá na avaliação foi o seguinte: qual a área do sistema límbico detecta perigos no ambiente? Então, essa parte da aula, eu costumo fazer uma analogia com aqueles sensores de incêndio, né? Então, quando a gente está numa sala, tem lá aqueles sensores de incêndio no alto. O que o sensor de incêndio está fazendo? Ele está detectando tudo que está acontecendo ali naquele ambiente. Se não tiver fogo, fumaça, calor, não tiver nada disso, o detector está ali fazendo o trabalho dele ali, detectando, e está tudo bem. Se ele detecta algo que, quando ativa, sei lá, uma fumaça, então se ele detecta, ele fala, opa, tem uma fumaça aqui, o que ele faz? Ele libera um sinal para uma central que vai ou disparar um alarme, ou vai jogar água, aqueles sprinklers, né? Ou vai jogar CO2, ou vai acionar os bombeiros, sei lá. A detecção daquela informação vai fazer o trabalho aí de acionar um sistema de alarme. Nós temos um sistema de alarme igualzinho esse aqui mostrado. Aliás, eu quero até... Eu estou com um material aqui e vai ser bem legal da gente compartilhar para que vocês vejam aqui como que isso faz a diferença, né? Na hora da gente também entender
a jogada. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Ai, beleza. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo me vendo aí? Me vendo não, né? Vendo o esqueleto. Esse esqueleto não sou eu. Todo mundo vendo? Pessoal que está com a câmera ligada, dá um joia assim para mim. Aí, beleza. Então tá bom. Bom, então, primeiro que eu vou até aproveitar que a imagem está inteira aqui e vou mostrar o seguinte. Tudo que está revestido por ossos, a gente vai chamar de sistema nervoso central. Como que a gente sabe que ele é central? Porque ele está envolvido por ossos, ele está protegido. Então, o que faz parte do sistema nervoso central? Crânio, ok? Crânio, nosso cérebro está protegido dentro do crânio, dentro do osso. E a medula espinal, tá? É espinal mesmo, tá? Não está sendo falado errado, medula espinal, que corre por dentro da nossa coluna, vai até lá o nosso cóccix, ok? Se alguém já comeu rabada aqui alguma vez, dá para ver aquele ossinho que fica no meio da rabada, a nossa coluna vertebral é exatamente daquele jeito. Então, as informações correm ali dentro, e aí o que ela faz? Ela mantém protegido, tá vendo aqui, ó? Deixa eu até diminuir um pouquinho o zoom. Ó, tudo que ela corre aqui da nossa coluna, ela corre aqui dentro desse sistema para mandar para todos os lados as informações do sistema nervoso central, e aí a gente vai ter o sistema nervoso periférico. Então, o nervo que você tem na ponta dos seus dedos, ele faz parte do sistema nervoso periférico, ok? Aqui dentro, né, a gente já tirou a tampa da cabeça aqui, a gente tem o tal do encéfalo aqui aparecendo, e aí eu vou dar um zoom aqui. Tive que desligar meu mouse aqui na mão, fica complicado. Muito bem. Aí, eu quero que vocês deem atenção nessa bolinha aqui azul, ó. Nessa bolinha azul aqui, tá? Essa bolinha azul é a famosa amígdala. Se vocês lembrarem no dia da nossa aula, eu até brinquei que a nossa amígdala, a gente chama a amígdala também aquela da garganta, né? Então, assim, eu tô com amidalite aqui, com a amígdala da garganta. Então, qual que é a questão? A amígdala da garganta não chama mais amígdala, agora ela chama tonsila. Ela não chama mais amígdala. Então, a gente não tem mais amidalite, agora a gente tem tonsilite, ok? Então, são as nossas tonsilas palatinas que ficam aqui na nossa garganta. Então, essa área aqui, o que ela faz? Ela recebe as informações e aqui estão concentradas as células, os neurônios, que estão ligados a memórias emocionais. Memórias emocionais. Então, assim, ó, pense na casa que você morou quando você era criança. Se é a mesma casa que você mora hoje, ou se é uma casa que você morou, pense nessa casa. Quando eu peço para você ter uma memória emocional da casa, eu não quero saber a cor da parede, eu não quero saber o portão que tinha, eu não quero saber quantos andares, eu quero saber assim, como você se sentia nessa casa? Qual era a sensação de morar nesse lugar? Como que você via essa situação? Então, essa memória é uma memória emocional, ok? Ou o que a gente chama de memória implícita, né? A memória que está vem de interno, né? Então, a memória que está dentro da gente. Onde essas células começam a trabalhar? Aqui, ó, exatamente na amígdala. Quando a amígdala faz uma associação, as informações chegam até ela e ela detecta que já aconteceu algo perigoso uma vez na sua vida e está acontecendo de novo, ela libera um sinal para uma área que fica aqui, ó, chamada hipotálamo. Hipotálamo. Ela manda mensagem aqui, depois ela manda mensagem para cá
que é a hipófise, ó, essa bolinha aqui, que manda uma mensagem lá para o nosso rim. Aliás, eu devo ter aqui, quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui que eu acho que eu tenho uma parada aqui. Aqui dá para ver bem. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí. Então, o que acontece? Nessa área aqui, que a gente acabou de entender ali, ó, a amígdala, um pouquinho mais de zoom, aí. Então, a amígdala, ela conversa com essa área aqui, que é o hipotálamo. O hipotálamo, essa área aqui, para você ter uma ideia, é a área de fome, a área de... Se você está com pouca água no sistema, se você está precisando de mais hidratação, menos hidratação, respiração, como que está o nível de gás carbônico no teu sistema, tudo essa areazinha aqui que faz a análise. Aí ela manda uma mensagem aqui para a hipófise, ó, essa areazinha aqui que está marcada em azul aqui. Essa parte, hipotálamo, manda para a hipófise, que manda uma mensagem lá para o nosso rim. Olha aqui o rim. Então, aqui o rim separado. Essa partezinha amarela aqui chama glândula suprarrenal ou glândula adrenal. O que tem aqui dentro? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, esse sistema joga esse coquetel na tua corrente sanguínea e aí faz acontecer aquele sistema. Deixa eu até fechar aqui. Aí. Então, quando a amígdala recebe a informação, manda para o hipotálamo. O hipotálamo manda para a hipófise. E a hipófise manda para a glândula adrenal. Esse sistema é chamado eixo HPA. A hipófise também é chamada de pituitária. Então, é o eixo HPA. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, pesquise sobre eixo HPA. Hipotálamo, pituitária ou hipófise, ela tem esses dois nomes, pituitária ou hipófise, e adrenal, que é aquela capinha que tem em cima do rim. Quando esse sistema chega lá na sua suprarrenal, ela libera cortisol, adrenalina e noradrenalina, e aí a gente começa a sentir o que nós chamamos de medo. A gente deu o nome de medo para aquela situação. Então, o que começa a acontecer? A gente começa a suar, porque pensa, a gente vai entrar no sistema de luta ou fuga. Então, o sistema fala assim, se eu vou lutar ou fugir, eu já vou suar para que eu equilibre a minha temperatura. A nossa pupila dilata para a gente abrir. Tem a questão lá do frio na barriga, né? Então, o sangue está ali quente. Para quem não assistiu a outra aula, o sangue está ali quente no seu intestino. Seu intestino para de funcionar para não gastar energia, uma vez que você vai correr. O sangue quente vai para as pernas e para os braços, e a gente tem aquela sensação de frio na barriga, que não é frio, é só o sangue quente saindo, né? Aí a gente brinca, pô, quando a gente vê o amor da nossa vida, o crush, a crush, aí a gente sente aquele friozinho na barriga, não são borboletas, é o cocô parando no sistema, né? Acabei com aquela magia do amor. Então, acontecem várias coisas. Eu tenho aumento de pressão. Olha que interessante. Nós temos as nossas veias, ok? A veia se contrai para que quando eu estiver em luta ou fuga, se eu me cortar, eu não tenho hemorragia. Se a veia estiver menor, ela passa menos sangue e aí eu não vou ter hemorragia. Só que quando eu tenho um volume de líquido passando, imagina uma mangueira, está passando um volume de líquido aqui. Aí eu faço assim com a mangueira, eu diminuo, que é o chamado vasoconstrição. Faz isso aqui, ó. Eu contraio esse vaso. O que acontece automaticamente? Eleva a minha pressão. Quando a gente faz assim na mangueira, a mangueira não sai com mais pressão, a água, assim, ó. Então eu diminuí a vazão, aumentei a pressão. Por isso que pessoas às vezes recebem uma informação
e desmaiam e infartam. E tem AVC. Acontece por quê? Porque é um pico tão grande de adrenalina e o sistema da pessoa já está com gordura, a veia já não está tão apropriada ali, que aí a pessoa tem um infarto, um AVC, acontece alguma coisa nesse sentido, exatamente por esse pico de pressão inesperada, essa grande adrenalina. Então, olha tudo que acontece aqui, a partir do momento que a amígdala entende que há um risco no ambiente. Então, se ela fala assim, opa, eu vou ter que ir lá na frente, e se eu for rejeitado pelas pessoas? E aí a gente tem lá aquela história da caverna, que se a gente fosse rejeitado, rejeitada, a gente ficaria sozinho na floresta, e um ser humano sozinho na floresta, ele é altamente frágil. A gente só se tornou seres humanos no século XXI porque a gente se reuniu em grupos. Se sozinho, a gente não ia conseguir sobreviver. Então, estar em grupo garante a nossa sobrevivência, estar sozinho garante a nossa morte. Então, nosso cérebro associa a rejeição com morrer. E uma vez que eu sinto a possibilidade de rejeição na hora de falar em público, minha amígdala ativa as memórias emocionais. Ela fala assim, opa, quando eu era criança eu falei em público e riram de mim. Quando eu era criança eu vi o meu coleguinha sendo motivo de chacota. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com o meu coleguinha e eu vi, e eu não quero passar por aquilo. Ou seja, a associação que eu tenho de falar em público é altamente amedrontadora. A amígdala fala, opa, achei um ponto de perigo. Ela arma, ativa o hipotálamo, que ativa a pituitária, que ativa a adrenal, libera cortisol, libera adrenalina, libera noradrenalina, e a gente sente o que nós chamamos de medo. Informação importante. Esse coquetel leva, em média, tudo depende do metabolismo das pessoas, de 3 a 5 minutos para ser metabolizado. Os cálculos dizem que ele metaboliza 50% a cada minuto. Então, vamos imaginar, né? Não é isso, só para ficar didático. Vamos imaginar que você tem 1 litro de adrenalina. Aí, em 1 minuto, você tem meio litro. Em 1 minuto, você tem 250 ml. Em 1 minuto, você tem 125. Em 1 minuto, você tem algum número que eu não sei quanto que é metade de 125. Então, você vai quebrando meio a cada minuto. Então, mais ou menos 5 minutos, ali de 3 a 5 minutos, você metaboliza e aí você para de sentir medo. Isso explica, por exemplo, por que a gente entra para falar em público e dá muito medo, aí vai passando, você vai relaxando, seus músculos vão se relaxando, você não está mais contraído, contraída, e aí você fala, agora está gostoso, está aqui. As pessoas vão rindo, vão aplaudindo, vão gostando de você, e aí você começa a ficar tranquilo e aí some. Por quê? Porque seu sistema metabolizou aquela adrenalina e já era. Então, a Rita colocou aqui, ó, lembrando aqui da minha aula de anatomia. Boa, Rita, exatamente. Então, a gente, respondendo a pergunta, né? Qual área do sistema límbico detecta perigos no ambiente? Então, alternativa A, córtex pré-frontal. Alternativa B, hipocampo. Alternativa C, amígdala. Alternativa D, tálamo. E alternativa E, hipotálamo. Por mais que o hipotálamo, e aqui, gente, os nomezinhos que estava tendo dificuldade de ser associado, quando a gente ouve o nome e entende de onde vem o nome, ajuda também. Hipo sempre é abaixo. Sempre está abaixo o hipo, né? Igual hipotermia, que está abaixo da temperatura. Então, o hipotálamo é o órgão, a área que está abaixo do tálamo. Está por baixo do tálamo. Igual a glândula suprarrenal. Supra, acima, renal do rim. Então, é uma glândula que está acima do rim. E glândula é uma coisa que solta líquido. Então, é uma coisa que solta líquido que está acima do rim. Glândula suprarrenal. Quando você começa a entender esses nomes, fica mais fácil de associar onde está. Então, se a coisa é anterior, está na frente, se é posterior, está atrás, se é dorsal, está mais para cima, se é ventral, está mais para baixo, né? De ventre, de barriga. Imagina que a barriga, o cérebro está aqui assim, né? A barriga dele é aqui, né? Então, para cá é ventral, para cá é dorsal, para cá anterior, para cá é posterior. Aí tem o córtex sagital, tem o córtex coronal. E isso, com, obviamente, a repetição, isso vai ajudando. Mas vocês não precisam se preocupar em decorar esses nomes. É importante apenas saber que existe um sistema cuidando disso, tá? Então,
resposta correta da atividade 1, amígdala. A amígdala recebeu a informação, ela vai fazer o quê? Ela vai varrer as suas memórias e aí ela vai ativar aquele sistema para criar tudo isso. Dúvidas, perguntas, reclamações? Alguém quer fazer? O pessoal que não viu lá a primeira aula, conseguiu entender, tá tudo certo? Dei aí um ok para mim no chat para a gente dar continuidade aqui para a próxima questão. Beleza? Muito bem. Tudo certo. Então tá bom. Área número 2. Pergunta número 2. Qual área do cérebro é responsável pelas memórias de curto prazo? Memórias de curto prazo. Aí a gente volta. Quer ver? Deixa eu colocar de novo aquela imagem lá que nós tínhamos trabalhado. Caramba, não dá para dar essa aula sem mouse, não. Deixa eu fazer um teste com vocês aqui. Eu vou desligar esse microfone. Vocês me dizem se o som continua bom, se dá dando para ouvir. Conseguem me ouvir bem ou não? Mudou muito a qualidade do som? Não? Tá bom. Então, beleza. Porque aí eu consigo ligar o meu mouse. Não mudou? Tá bom. Ótimo. Então, aqui eu consigo ligar o meu mouse. Vai ficar mais fácil de mexer lá no... Beleza. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui novamente. Aí, beleza. Porque aqui eu consigo dar o zoom. Tá aparecendo aí, né? Aparecendo o encéfalo novamente. Então, vamos lá. Lembra que eu mostrei essa parte aqui, que é a amígdala, né? A parte que faz a conexão de ativar os problemas. Tá vendo essa cobrona aqui, ó? Essa área toda em azul? Essa área é o tal do hipocampo. Hipocampo. Tem o hipotálamo. Lembra que tinha o hipotálamo aqui? Aqui é o hipocampo. Por que chama hipocampo? Porque hipocampo em latim é cavalo marinho. Então eles deram um nome em homenagem ao cavalo marinho. Segundo eles, isso aqui parece um cavalo marinho. Não sei se foi a melhor. Para mim parece mais uma minhoca que um cavalo marinho, né? Mas tudo bem. Os caras lá que deram o nome colocaram o nome dessa área de hipocampo. Então, o que é importante aqui no hipocampo? O hipocampo, ele cuida das nossas memórias de curto prazo. Ou seja, eu falo assim para você, anota aí meu telefone, 998190894. Eita, até esqueci meu telefone agora. Então, 998190894. Anota aí. Aí você grava esse número na sua cabeça, aí você coloca lá no teu celular. Salvou. Essa imagem, essa informação, ela já pode ser apagada. Ela não precisa mais dali. Então, essa mensagem essa informação fica colocada ali no hipocampo e ela pode ir embora. Ela pode ser apagada quando você dorme. Então, depois que você dorme, essa informação ali não tem necessidade, ela é apagada, ela não vai para as áreas de longo prazo. Agora, olha que coisa importante que acontece aqui. Lembra que o sistema anterior liberava cortisol, adrenalina e noradrenalina? O cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio do envelhecimento, né? Ele tem a parte boa também, tá? Uma coisa, eu vou abrir um parêntese rápido aqui. Toda vez que você ouvir falar de um neurotransmissor, de um hormônio, de uma área do cérebro e falar assim, essa área aqui faz coisa boa, essa área aqui faz coisa ruim. Não cai nessa. Tudo vai ter os dois lados. Tudo. É igual a dopamina. Dopamina motiva. Legal, motiva. Só que se você estourar a tua dopamina, você tem alucinação, você tem esquizofrenia. Se faltar dopamina, você tem Parkinson. Então você tem que trabalhar numa faixa
que chama homeostase. Se for para cá é ruim, se for para cá é ruim, dentro da faixa da homeostase, tá? Voltando para o hipocampo. Quando o cortisol toma conta do teu cérebro, envolvendo o nosso, aliás, toma conta do teu corpo, envolvendo o nosso cérebro, tem uma área, uma manta chamado hematoencefálica. É uma proteção que não deixa, por exemplo, se você inala uma coisa tóxica, essa barreira hematoencefálica não deixa entrar no cérebro. Tanto que a dificuldade das empresas de medicamento para cérebro, né, quando você vai tomar um medicamento para depressão, é romper essa barreira hematoencefálica. É muito difícil, porque ela é feita exatamente para não deixar ninguém entrar na área cerebral. Só que o cortisol consegue entrar. O que acontece? O cortisol vai até o seu cérebro. Ele acessa o teu cérebro. Quando ele acessa o teu cérebro, ele inibe essa área aqui, que é o hipocampo. Ele não deixa essa área aqui trabalhar. Ele sequestra assim e fala, você vai ficar quieto, você não vai trabalhar. Ele cobre os olhinhos ali do hipocampo. Lembra que o hipocampo é responsável pelas memórias de curto prazo? Só que o hipocampo tem outra função. O hipocampo, ele é o Google do nosso cérebro. Então vamos lá. Você quer saber como faz um bolo de chocolate? Aí tem milhares de sites na internet que explicam como faz um bolo de chocolate. Como que você faz para entrar em cada site e saber onde está falando de bolo na internet? Você vai num aplicativo, num site chamado Google, escreve o que você quer, o Google vai na internet, pega as informações e traz para você aquilo que você está pedindo. O nosso hipocampo faz a mesma coisa. Quando eu falo para você qual a capital do Brasil, teu hipocampo está indo agora nas suas memórias procurar a resposta para te trazer, ok? Quando o cortisol sobe para o cérebro, que você está com muito medo ali de falar em público, o que acontece? Ele inibe a ação do hipocampo, e aí o que acontece? A gente tem branco. Eu sei, mas eu não lembro. A pessoa pergunta, como é que faz um ovo frito? Você fala, eu tenho 20 anos de chefe de cozinha, eu sei fazer ovo frito de trás para frente, mas eu não lembro como faz. Por que não lembra? Porque o cortisol corta a ação do hipocampo. Quando você relaxa, quando você ativa o teu sistema de relaxamento e diminui, o seu corpo metaboliza esse cortisol, você volta a lembrar. Então, respondendo à pergunta número 2, qual área do cérebro é responsável pelas memórias de curto prazo? Resposta, hipocampo. Essa areazinha aqui. E olha que interessante. O hipocampo e a amígdala, elas têm neurônios que ligam um ao outro. Então, o que ele faz? Quando você recebe uma informação, o hipocampo e a amígdala conversam para decidir, através das suas vivências, se aquilo é perigoso ou não. Então, o hipocampo e a amígdala, eles ficam se conversando e aí eles tomam uma decisão. Olha, isso é perigoso. Vamos ativar o sistema de alarme? E aí eles ativam o sistema. Ok? Então, hipocampo e amígdala. Muito bom. Voltando aqui para o Zoom. Respondida a pergunta. Então, vamos lá, né? A pergunta completa, então. Qual área do cérebro é responsável pelas memórias de curto prazo? Tálamo, que é uma área lá para cima, que a gente vai dar uma olhada depois. Amígdala. A amígdala não é responsável pelas memórias de curto prazo, ela é responsável pelas memórias emocionais antigas. Hipocampo. Núcleo accumbens, que é onde é ativada a dopamina lá para motivação, a gente vai dar uma olhada nisso também. Ou córtex pré-frontal. Nenhuma dessas, resposta certa, C, hipocampo. Beleza? Muito bom. Aí,
Ele pergunta assim: qual área é responsável pelas memórias de longo prazo? Então, quando eu falo assim para você, lembra quando você era criança que você passou por uma situação XYZ? Aí você vai buscar numa memória de longo prazo. É diferente daquela memoriazinha de trabalho que você decorou, tipo, o nome da rua que você tinha aqui hoje, foi, apagou. Ok? Então as memórias são separadas por curto e longo prazo. Como que uma memória vai de curto prazo para longo prazo? Como que o cérebro determina para quem que vai o quê? Ok? Como que ele determina? Ele vai determinar de 3 formas. Ele vai usar 3 ferramentas para determinar se uma memória é apagada ali da tua mente, tá? Ela é tirada, ela é jogada ali para o escanteio, ou se ela vai se transformar numa memória de longo prazo. Ponto número 1. Repetição. Se você repete muitas vezes a mesma informação, você a transforma de uma memória de curto para longo prazo. Você lembra o primeiro dia que você fez um bolo? Puta, ficou muito açúcar, muito ovo, muito fermento, passou do ponto, ficou meio estranho. Aí você fez o segundo bolo, aí você fez o terceiro, aí você fez o quarto, aí você fez o 10º, você fez o 100º. Essas informações começam a ser consolidadas na sua memória de longo prazo, uma vez que você repetiu. Beleza? Situação número 2. Número 2, de transformar uma memória de curto para longo prazo. Sono. Dormir bem, coloca as memórias de curto para longo prazo. Inclusive, quando a gente passa uma noite em claro, comecem a prestar atenção nisso. Quando a gente não dorme bem, passa uma noite em claro, ou tem que dormir tarde e acorda muito cedo, não tem lá 7, 8 horas de sono, a gente começa a ter prejuízos de memória. Começa a ter esquecimento, começa a ter problema de acessar. A memória está lá. Só que o sono é o momento que vai pegar as informações lá do nosso hipocampo. Lembra? O hipocampo pega as memórias de curto prazo e joga lá para as memórias de longo prazo. A Rita falou, agora está tudo explicado. Tá vendo, Rita? Às vezes a pessoa, eu quero fazer um curso de memória. Tá dormindo bem? Antes de fazer o curso de memória, melhora o sono. Você já vai ver que vai ajudar muito mais, tá? Primeira, né, que a gente falou, repetição, segundo, sono, e terceira, a valoração emocional daquela informação. Tá? Aline, acho que minha falta de memória então é sono. Olha, Aline, com sono desregulado, nem adianta buscar outra informação, outra tentativa. Sono é uma coisa... Gente, assim, ó, tudo que tinha na evolução humana que colocava o ser humano em risco, a evolução deixou para trás, para a gente sobreviver. Você quer coisa que coloca um ser humano mais em risco do que sono? Você está dormindo na floresta, você dorme, você vira um bicho vulnerável. Para a evolução ter mantido o nosso sono, é porque ela vale mais do que o nosso risco de vida, inclusive. Sono é primordial. Se você estiver tendo qualquer problema mental, irritação, memória, falta de motivação, qualquer coisa que você estiver tendo ligada a mental, primeiro passo para mexer, dormir bem. E sem Rivotril, tá? Porque quem dorme com Rivotril não dorme, apaga. São coisas diferentes, tá? Dormir bem. Dormir 8 horas. Se não dormir bem, o resto vai capotar, tá? Precisa dormir bem. Vai naquele Instituto do Sono, vai atrás do médico, precisa dormir bem. Então, ele sobe a informação. O terceiro ponto é a valoração emocional
daquela memória, daquela informação. Então é assim, ó, se eu te pergunto o que você almoçou terça-feira da semana passada, dificilmente você vai se lembrar, a não ser que você fale assim, de terça-feira eu vou em tal lugar, ou terça-feira foi meu aniversário. Se associa com outra memória. Se foi um dia normal na sua vida, dificilmente você vai ter a lembrança do que você almoçou na terça-feira passada. Agora, se eu te perguntar assim, qual foi a memória mais feliz que você teve na tua vida? Quando você era criança, um dia que seu sonho era ir no Play Center, e aí você foi no Play Center, você é capaz de me dar detalhes dessa memória. Qual era o dia? O que eu fiz? Se estava sol, se estava chuva, a cor do carro, que roupa você foi, como que era? Porque é altamente envolvida em emoção aquela memória. Então, quando você começa a aumentar a dopamina, quando aquilo é muito motivador para você, o teu cérebro fala assim, opa, tá aumentando muito a dopamina. Isso é importante. É como se a dopamina fosse um post-it no seu cérebro, assim, ó. Ela bota um post-it na memória e fala, marca, porque isso é importante. Inclusive, o nome dessa prática do cérebro é marcador biológico. O teu cérebro bota um post-it ali, marca com dopamina aquela memória, fala pro neurônio, essa memória é importante, guarda ela bem guardada porque ela está carregada de dopamina. E aí você tem uma memória incrível. Mulheres presentes aqui que têm filhos, que já tiveram filhos. Se eu te perguntar que dia da semana era, se estava chovendo, como que era o médico, que cor que era a parede, como que você foi, como que... Tudo é bem provável que você se lembre de informações minuciosas, hora, dia, nome do hospital, placa do carro. E você fala, caramba, como que eu lembro disso? Por quê? Porque você está altamente envolvida com aquela memória. Um dia que você ficou muito triste na sua vida, se eu começar a te fazer perguntas, você vai lembrar detalhes. Quando a gente pergunta, por exemplo, onde você estava quando os Mamonas bateram lá o avião? Onde você estava quando caiu nas Torres Gêmeas? Onde você estava quando caiu o avião da Chapecoense? Onde você estava quando o Senna morreu? A gente tem essas memórias por quê? São memórias envoltas pela emoção da tristeza. Quando você tem muita alegria, você lembra também, com muito detalhe. Quando você tem nojo, quando você tem surpresa. Então, todas essas coisas firmam a nossa memória para que a gente suba essa memória do hipocampo. Aí vem a pergunta, né? Vamos responder. Qual a área do cérebro responsável pelas memórias de longo prazo? Então, o hipocampo é aquela curtinha. Agora, se eu quiser guardar lá no arquivo mesmo para manter aquela memória por muitos anos, quem é o responsável? Tálamo, amígdala, hipocampo, núcleo accumbens ou córtex pré-frontal? Resposta alternativa E, córtex pré-frontal. Essa parte aqui, ó. Ou seja, quando o meu cérebro fala essa informação é importante, ela vem para o córtex pré-frontal. Por quê? O córtex pré-frontal é a área de tomada de decisão. Então, quando você precisa julgar uma situação e falar assim, será que eu uso azul ou amarelo? Será que eu trabalho de funcionário ou abro meu negócio? Será que eu estudo matéria A ou matéria B? Essa tomada de decisão é baseada em quê? Na sua experiência. O que é a sua experiência? Na sua memória de longo prazo. É baseado a sua tomada de decisão no seu conhecimento. Você estudou lá, você foi lá estudar uma matéria e em cima daquilo que você estudou você vai tomar uma decisão. O que é aprendizado de uma matéria? Memória. Quem memoriza, quem coloca aquilo lá, entende e fala assim, agora não é decorar, tá, gente? Decorar é diferente de memorizar. Então, quando eu memorizo uma coisa, eu estou aprendendo, eu entendo como aquilo funciona, isso é aprendizado. Aí o seu córtex pré-frontal fala assim, deixa eu avaliar tudo que eu memorizei para saber se eu vou para cá ou para lá, se eu vou para cima ou para baixo, se eu uso preto ou branco, se eu trabalho de funcionário ou trabalho de empreendedor. Então, é o córtex pré-frontal que detém
as informações, as memórias de longo prazo que começam a acontecer lá no hipocampo. O hipocampo retém as memórias de curto prazo. Eu chego para você e falo assim, ó, quando você chegar lá na minha casa, pega lá para mim um material, a chave está debaixo do carpete. Você veio, pegou a chave debaixo do carpete, abriu, essa informação pode ser jogada fora, ela não precisa mais estar ali, tá? Então, quando ela sobe, né? Por que ela sobe? O hipocampo está aqui e o córtex pré-frontal está aqui. Então, a informação sobe. Então, quando ela sobe, ela vai para o córtex pré-frontal. Gente, pergunta, dúvida. Tô achando vocês muito quietos, assim. A compreensão tá correta. Tá dando para entender o que a gente está falando. Fala comigo alguém aí, abre o microfone e me diz o que tá achando até aqui. Aline, tudo ótimo. Rita, sim, perfeito. Muito bom. Quero saber o que vocês estão achando aí, se está atendendo, se eu estou indo muito rápido. Richelle, muito espetacular, muito bom. Então, aí, Samantha anotando tudo. Beleza. Gente, vou ser chato e repetitivo, tá? Perguntem, não vão embora com dúvida. Entendam o negócio. Ah, William, não entendi por que vai daqui para lá. A gente explica de novo. Eu vou ficar muito triste em saber que alguém vai embora com dúvida. O Ricardo, inverti as respostas 2 com 3 e 3 com 2. Muito bom, Ricardo. Você entendeu a jogada, mas o que te confundiu foi o que era curto e o que era longo. Então agora você já sabe que o hipocampo, que está junto com a amígdala ali, eles estão juntinhos das memórias rápidas, curto prazo, ó, tipo, o que está acontecendo no ambiente, e o córtex pré-frontal, essa área que gasta muita energia, ela guarda as memórias mais importantes da nossa vida, tá? Inclusive, gente, pessoas que estão com depressão, pessoas que têm problemas de saúde mental, muitas vezes elas têm um problema chamado ruminação. Ruminação é aquele processo que a vaca faz quando ela come um capim e ela devolve e mastiga de novo. Não sei se vocês já acompanharam isso, né? Mas vacas fazem isso. Então elas comem, o capim vai para o intestino, é digerido, volta, ela mastiga de novo e engole pela segunda vez. O que é ruminação de pensamentos? Eu fico pensando naquilo o dia inteiro, eu fico ruminando. Ao invés de eu engolir, vem, eu fico mastigando, vai, aí volta, eu fico mastigando, vai e volta. Quem faz esse processo? O córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que fica avaliando as possibilidades, o que será que vai acontecer? Ansiedade, caramba, e agora? Será que isso vai dar certo? O seu gato, o seu cachorro, não tem ansiedade. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dele não está pronto. O córtex pré-frontal dele está lá de boa. Ele não fica remoendo todas as coisas que aconteceram. Então, também a gente tem que tomar cuidado, não é só porque está na nossa área nobre, porque não adianta eu ter uma informação incrível e dar para ela uma interpretação ruim. Então, quando você estiver ruminando um pensamento, começa a parar para pensar o seguinte, por que eu não saio disso? O que eu preciso fazer para resolver? Então, assim, a gente precisa pensar sobre o pensamento. É uma coisa meio louca, né? Mas eu tô com um pensamento me atordoando, eu sento, boto ele na mesa e falo, deixa eu olhar para esse pensamento para entender o que ele tá me atormentando tanto. O porquê. Por que eu tô tão ansioso? Por que eu tô com tanto medo? Por que eu tô tão eufórico? Por quê? E aí você começa a ter as respostas do que tá causando aquilo. E a resposta, ela vem daqui, ó, do córtex pré-frontal. Muito bem. Agora a gente vai ver se o conteúdo foi captado. Então vamos lá. Alternativa 4. Ó, a Aline colocou aqui. Eu sempre me faço esses questionamentos. E Aline, a gente descobre cada coisa sobre a gente, né? Quando a gente se questiona. Ao invés de deixar o medo levar a gente, a gente fala, peraí, mas por que eu tô com medo? Medo do quê? O que está acontecendo? Aí se ativa as áreas que precisam te dar uma resposta. Aí o bicho pega. Alternativa 4.
Aliás, pergunta 4, né? Como se chama a metodologia utilizada para associar memórias novas às memórias antigas? Memorizando, não decorando, memorizando listas. Qual o nome dessa metodologia? Quem pode me responder? Oi, Samantha. Samantha, você está falando, mas não está saindo o som aqui. Gente, vocês estão ouvindo ela? Para mim aqui não está saindo. Ah, peraí. Ah, peraí. Agora foi? Fala agora. Beleza. Aí, é que eu desliguei o microfone e o fone estava junto aqui. Quando eu tinha feito, eu tinha colocado aquele palácio de memórias, que foi aquela lista que a gente fez, não foi? Da atividade de países. Palácio da Memória. Muito bom, Samantha. Por que chama Palácio da Memória? Lá na Grécia Antiga, tinha um cara chamado Simoníades. Lá na Grécia Antiga. O Simoníades era um palestrante, era um cara que fazia apresentações ali, oratória e tudo mais. O Simoníades foi convidado para ir num palácio, né, um lugar muito grande, num grande jantar. Então tinha uma mesa gigantesca, cheia de pessoas, assim, e na ponta dessa mesa o Simoníades estava dando ali a tua apresentação. O que aconteceu? O Simoníades terminou a apresentação e foi embora. Tchau, gente, obrigado, tá, valeu, foi embora. Quando ele foi embora, o palácio derrubou, demoliu. Ah, Richelle, que pena. Tá gravando, depois você assiste a partir daqui, tá? Uma pena você ter que sair, mas faz parte, né? Então, o Simoníades estava dando assim e o palácio caiu. Ele demoliu e caiu sobre e matou aquelas pessoas que estavam lá dentro. As autoridades de Atenas chamaram o Simoníades para falar para ele assim: Simoníades, você viu o que aconteceu? Você lembra quem estava lá? E aí, quando ele começou a pensar, ele falou: na cadeira aqui estava fulano, na cadeira aqui estava ciclano, na cadeira ali estava tal. E ele começou a descrever as pessoas que estavam presentes para que as autoridades soubessem quem tinha morrido nesse acidente. E a partir daí se surgiu o conceito de Palácio da Memória, ou seja, ele associou um nome a uma cadeira, um nome a um lugar. Como teve muito envolvimento emocional, a memória dele ficou hiperativada por causa do acidente. Então é daí que chama Palácio da Memória, é daí que vem o nome. Muito bem? Legal. Então a alternativa 4, acho que todo mundo, né, lembrou, tá tudo bem. Agora vem a pergunta da alternativa 5. Quais foram os 16 países que a gente falou em aula? Quem pode abrir o microfone e falar para mim os 16 países? Estou vendo aqui a Samantha rindo, a Aline, Ricardo. Quem pode falar? Vamos ver se a ferramenta funcionou mesmo ou é só conversa fiada. Eu não sei se eu lembro de cola. Quem está com a cola? Não, eu vou precisar de cola, eu não posso falar, porque eu não estava na aula. Muito bom. Muito bom. Então, Samantha, vamos tentar? Ai, meu Deus. Vai lá, pensa, lembra de tudo que você fez, e aí você pega aquela lista lá e manda. China. Ok. Índia. Estados Unidos. Brasil. Eu acho. Nossa, não sei se eu estou indo na ordem. Itália. Inglaterra. Egito. Depois, como chama os menudos? Não é Porto Rico, é? Acho que é Porto Rico. Tá. México. Noruega. Era Noruega? Que tinha os nórdicos dançando, tomando tequila.
Sérvia, Turquia, Grécia e Suíça. Sabe que eu esqueci algum? Acho que eu esqueci. Esqueceu a Bolívia, amiga, e o México. Bolívia, verdade. E o Paraguai. Ai, gente, verdade. Faltou. Então, quem que falou aí? O que faltou? A Lud. Eu, a Ludmilla. Ludmilla, vai você na lista completa para a gente fazer aqui uma conexão. China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Itália, Inglaterra, Bolívia, Egito, Paraguai, Porto Rico, México, Noruega, Sérvia, Turquia, Suíça e Grécia. Muito bom. Eu não estou com a lista aqui, tá? Eu só estou anotando quais eram os países para ver o comparativo. Seja lá qual for a lista correta, isso é importante de dizer, a taxa de acerto aqui é de mais de 80%. Eu estou comparando uma com a outra, tá? Eu não estou nem... Se vocês duas erraram, vocês pelo menos erraram igual. Vocês erraram juntas, né? O que eu quero dizer é, olha como, do dia que a gente fez o treinamento para cá, quanta coisa já aconteceu na tua memória, na tua vida. Você já passou por tanta coisa e a memória está lá. E podem ter certeza, se você sentar, avaliar, parar, se concentrar, falar, peraí, eu estava aqui, que país? Vão aparecer os 16 países, tá? Porque o negócio, ele pega num lugar... Porque o que a gente faz? Só a explicação que eu dei agora há pouco, né? Por que funciona? Lembra que eu falei das memórias de curto e de longo prazo? Eu estou jogando uma memória de curto prazo, porque eu estou falando para você uma lista, ó, Brasil, Turquia, Paraguai, México, aí você está no seu curto prazo. Aí você fica, Paraguai, México, Paraguai, Bolívia, já foi, porque a nossa memória de curto prazo ela é muito frágil. Se eu te der 15 números para memorizar, dificilmente você consegue, não é você, eu, todo mundo. A gente tem dificuldade para memorizar 15 números, uma sequência de 15 números. O que a gente faz? A gente pega uma informação e associa com uma informação que já está lá na memória de longo prazo. A gente associa numa coisa que já está validada. Você não esquece os cômodos da sua casa. Você não esquece o caminho do seu trabalho. Você não esquece a sequência de como faz lá um prato XPTO, porque você faz aquilo muitas vezes, aquela memória está consolidada. O que a gente faz? A gente pega carona. A memória consolidada está aqui, a gente joga uma informação nova nela aqui. E aí ela fica associada. Ou seja, automaticamente, a gente passa uma informação como memória de longo prazo. Da hora, né? E, gente, se treinar isso aqui, é o que eu falei, tem pessoas que fazem listas de 10 mil itens. 10 mil com essa ferramenta do Palácio da Memória. Eu vou depois pegar o link do campeonato de memória, que os caras fazem isso, e vou mandar para o Léo. Aí eu peço para o Léo compartilhar com vocês aí. É sensacional, sensacional. A menina memoriza uma lista telefônica. A pessoa fala para ela assim, João Pedro da Silva. Ela fala assim, página 87, linha 20. E está lá o João Pedro da Silva dentro da lista telefônica. Então é incrível a capacidade que o Palácio da Memória tem, mas como qualquer coisa na vida tem que treinar. Beleza? Pergunta número 6. Qual o coquetel de hormônios que deixam o aluno em estado de alerta, liberado pela glândula suprarrenal? Por que a gente falou de aluno aqui? Porque a gente estava falando da neurociência do aprendizado. Então, quando aluno, se você não fizer, você vai reprovar, você vai perder a sua vaga, eu vou lá e falo para ele de uma forma, ele entra no estado de alerta. Vou dar uma dica. Ele ativa a amígdala, que ativa o hipotálamo, que ativa a pituitária, que ativa a glândula suprarrenal. Aí a pergunta é, qual o coquetel de hormônios que deixam um aluno em estado de alerta?
liberado pela glândula suprarrenal. Quem quer me responder essa? Olha, essa foi uma das que eu tive que vasculhar o Google para poder chegar em algum... Ai, meu Deus, deixa eu tirar o gato aqui. E aí eu cheguei, não sei se está correto, mas eu cheguei a cortisol, adrenalina e noradrenalina, opção C. Isso, opção C, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Certa resposta. Então, lembra que eu falei que o cortisol, ele vai lá para o nosso hipocampo e diminui a atenção ali das memórias, que a pessoa tem branco quando ela tem muito cortisol no sistema. A adrenalina e a noradrenalina, ela nos coloca no estado de alerta. Elas falam assim, ó, fica ligado porque está acontecendo um problema. Então, quando você chega para uma criança e grita com ela e fala assim, quem quebrou o prato aqui, não sei o quê, ela se fecha e o cérebro dela pensa em quê? Luta ou fuga. Ou ela vai reagir agredindo ali, ela falando, não, por que você está falando assim comigo? Tal. Ela vai devolver a agressão, ou ela vai tentar fugir. Ela vai sair dali, ela vai... Ou uma terceira opção, que é o freeze, né? É ficar parado. Por exemplo, imagina que na nossa evolução, os nossos antepassados estavam andando na floresta e viu uma cobra muito grande. Aí ela parava. Ficou parada. A cobra foi, passou, foi embora. Ufa, tô livre. O que o sistema começou a gravar? Quando eu fico congelado, parado, o perigo vai embora. Ou mamíferos, quando dois mamíferos estão numa situação de briga e um fica paralisado e baixa a cabeça assim, ele fica contraído, o outro fala, eu já ganhei. Ele já foi subserviente a mim. Aí ele não ataca. Então o sistema pensou, às vezes se eu ficar quieto eu não apanho, eu não sou atacado. E isso veio trazendo na nossa evolução. Lutar, fugir ou congelar, ou ficar parado. Então, quando a gente ativa esse sistema, a pessoa congela, corre, né, foge ou luta. O que ativa esse sistema? Um coquetel de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Cortisol é ruim, só serve para deixar a gente estressado? Não. Quando você acorda, quem te acorda é o cortisol. Então, melatonina e cortisol trabalham assim, ó. Então, quando você está subindo tua melatonina para pegar no sono, teu cortisol está baixando. Quando é hora de dormir, 1h30, mais ou menos, antes de você acordar, o teu cortisol começa a ser secretado e diminuir a sua melatonina para você acordar. Meio-dia, teu cortisol está na tampa e o melatonina está embaixo. Meia-noite, o contrário. Isso chama ciclo circadiano. Agora, você está dormindo e você lembra que não pagou um boleto. Vem na tua mente, o boleto que eu tinha que pagar hoje. Pico de cortisol, baixa melatonina, você não dorme. Por isso que o estresse impacta no sono. Por quê? Por causa da desregulação do cortisol. Se o cortisol sobe, a melatonina desce, e aí chegamos num lugar chamado insônia. Para a gente estar dormindo naquela hora, mas não está. Então, toda vez que você tiver dificuldade para dormir, começa a prestar atenção quais são os pensamentos, o que está acontecendo, porque provavelmente é um aumento de cortisol que está causando isso. A pergunta mais difícil é, o que está causando cortisol? Aí é uma investigação, aí é o que cada pessoa passa, o que cada um está passando por uma situação. Muito bem, aí a gente fala que a última questão, né? Qual a idade média que o córtex pré-frontal está pronto biologicamente, né? Desde o nascimento, já nasce pronto. Lembra que o córtex pré-frontal é essa área aqui, ó. Essa área aqui acima dos olhos. Imagina que os nossos olhos estão aqui, ó. Então, vamos lá. Desde o nascimento, a partir dos 3 anos de idade, então o bebezinho nasce sem, mas quando ele está com 3 anos, ele já fica com o córtex pronto. De 3 a 7 anos, ali começando a idade infantil, né? De 7 a 10, ou entre 21 e 25 anos. Quem respondeu essa?
Samantha, alternativa E, de 21 a 25 anos. Lembra que eu falei que o córtex pré-frontal é a área que toma decisão, que inibe comportamento, que faz julgamento, que faz análise, que essa coisa fina que o nosso cérebro faz, lembra disso? O adolescente falta exatamente essa área. O que o adolescente tem? Impulso de comportamento, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de fazer bons julgamentos, dificuldade de analisar os cenários, as possibilidades. Ele tem exatamente o problema que faz falta o córtex pré-frontal. E aí tem uma informação que é muito mais legal do que as alternativas que a gente acabou de falar. Essa parte aqui, ó, do tronco encefálico é a parte mais antiga. Nosso cérebro evoluiu assim e para cá. Então, ele evolui aqui para cima, ó, e essa parte no final. Beleza? O entendimento? Ele evoluiu assim, ó, pam, 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 e essa frente. Então, lá o Australopithecus, o Homo erectus, eles não tinham essa área aqui totalmente validada. Eles tinham essa, mas não tinham essa. Qual que é a parte legal disso aqui? A gente evolui quando chega nos 23, 21, 25, evolui essa parte. Quando chega nos 65, essa parte que foi a última é a primeira que começa a involuir. É a primeira que começa a ser agredida, essa parte aqui. Idoso e adolescente não tendem a ser mais impulsivos nas respostas? Você chega na casa da avó, a avó fala: você tá gordo, você tá magro, você tá feio. A avó não fala? Fala: avó, porra, você precisa chutar o balde desse jeito? Por quê? Porque é aquela área que era o filtro. Imagina uma pessoa de 40 anos, assim, fala assim: eu não vou falar isso, né? Ou pelo menos não deveria. A avó já perdeu, e a avó fala mesmo. A parte de análise de dados, de informação, os idosos não vão perdendo isso, dificuldade de saber onde está, vai para um lugar e se perde. Olha, lembra da memória lá que a gente falou? As memórias analíticas. Então, por que eu estou me perdendo aqui? Por que eu não estou... Os filhos têm que começar a tomar decisão, porque o idoso começa a perder a capacidade de tomar decisões com dinheiro, o que vai fazer. Então, por quê? O cérebro, ele vai evoluindo para cá e ele evolui assim. Ele faz esse movimento aqui, ó. Então, o idoso perde essa parte antes dessa parte aqui, tá? Tanto que o Alzheimer, essas doenças que são de pessoas idosas, eles vão mexer em áreas mais nobres. A pessoa, né, por exemplo, às vezes uma pessoa chega num nível assim de faz xixi na rua, ela perde aquela coisa de tomar conta, saber onde está, regras sociais, isso tudo é perdido e, infelizmente, ele vem evoluindo e vai trazendo essa parte, mas, por exemplo, essa área do meio aqui, ó, que cuida de respiração, tipo, o idoso pode ter 150 anos, ele está respirando ainda lá, a não ser que ele tenha um problema pulmonar, mas ele está respirando, ele sente sede, ele sente fome, está tudo aqui, está tudo acontecendo aqui no meio. Mas a área nobre é alterada porque o cérebro evolui e involui nesse formato. Então, um idoso é praticamente um adolescente. A gente tem que ficar cuidando dele para ele não fazer atrocidade. Não é verdade? Quem lida com idoso aí está ligado no que eu estou falando. Gente, as 7 questões foram repassadas. Bom, então, né, alternativa E, de 21 a 25 anos. Perguntas, reclamações, dúvidas? Quer falar mal? Quer falar mal de alguém que não veio? Agora é a hora. William, essa questão de idade, tem alguma faixa em que ele começa a perder essas funções? Ou depende muito de pessoa, de estilo de vida? As duas coisas. A resposta é as duas coisas. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Ela vai, por exemplo, se a pessoa fuma ou não fuma, se a pessoa ela consome comida saudável ou não. Então, tudo isso impacta. Se a gente for jogar numa média na população, até 35 anos,
a gente tem uma troca celular, lembrando, pessoas saudáveis, né? Existem doenças autoimunes que mexem nisso aí. Pessoas saudáveis, ela tem uma troca de 100% das células até 35 anos. Então, morreram 1 milhão de células, teu corpo vai lá e repõe 1 milhão de células. Morreu 500 mil células, seu corpo vai lá e repõe 500 mil células, até 35. Então, 35, a gente chega no ápice da nossa vida aqui. Passou de 35, é ladeira abaixo. A gente está na ladeira abaixo agora. O que começa a acontecer? Seu corpo perde 1 milhão de células e repõe 999 mil. Mas já ficou um déficit ali. Você já ficou no cheque especial. Um real de célula ali. E aí, conforme a idade vai fazendo, essa troca celular é muito diminuída. Por exemplo, a gente vê na pele, né? A troca celular da pele, ruga e essa coisa toda. Agora, existem questões assim, ó. Imagina uma pessoa que é muito culta, que lê muito, que se informa, que lê coisas de vários temas, é uma pessoa interessada, curiosa, assiste conteúdo, consome, tem muita informação na cabeça, que estuda muito. E uma pessoa que não estuda, tá? Essas duas pessoas. Pessoa A ou pessoa B tem mais ou menos chances de ter Alzheimer? Não. Porque a genética do Alzheimer está lá nele, ele pode ser a pessoa que mais lê no mundo e ter a genética de Alzheimer. Só que qual que é a questão aqui? Imagina que o Alzheimer, ele tira R$1 por dia de você. R$1 por dia. Quem tem R$100 na conta, em 100 dias está pobre. Quem tem 10 milhões na conta, vai ficar por muito tempo vivendo, mesmo perdendo R$1 por dia. Então, como que o Alzheimer funciona nessa questão? Quando você tem sistemas neurais muito fortalecidos pela leitura, pelo estudo, pela prática de coisas, caça-palavra, qualquer coisa que você coloca o teu cérebro para funcionar, você conversa, você tem um repertório aumentado, você não está imune de ter a doença. Só que a doença ela tem muito para consumir, então ela vai demorar mais. Agora, se a pessoa já tem um sistema mental, de memória enfraquecido, frágil, e vem uma doença, a gente viu isso no Covid, né? A pessoa que era saudável, que estava ali e tal, a gente ouviu até o tal do histórico de atleta, né? Cada uma, né? Então, assim, a pessoa que estava bem e tal, pegava o Covid, ela ficava em casa, ela tomava um remédio, daqui a pouco ela estava de volta. A pessoa que já tinha diabetes, já tinha um problema de saúde, o Covid vinha e chutava o resto que sobrou. Então, o Alzheimer funciona mais, e as doenças, demências e tudo mais, trabalham dessa forma, tá? Uma coisa que tem sido descoberta recentemente, Samantha, que é muito legal, é uma descoberta da neurociência assim, de um ano e pouco. Tem insulina dentro do nosso cérebro. E a insulina, quando a gente sobe os níveis de glicose, quando a gente come e sobe os níveis de glicose, a insulina vai lá e quebra aquela cadeia ali de glicose para te voltar no lugar normal. Quando você come açúcar, você bota muita glicose, o corpo vai dando esses picos de insulina, daqui a pouco ele começa a perder eficácia. Ele já não consegue mais fazer esse movimento de subir e descer. Ele começa a enfraquecer, daqui a pouco ele não tem mais força, e aí a gente chama isso de diabetes, certo? Alguns neurocientistas já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. O impacto que a alimentação, a alta de glicose, os picos de insulina vão dando na saúde mental. Então, eles dizem que o fato da insulina não conseguir quebrar a glicose por excesso no cérebro causa Alzheimer. Então, já chamam hoje o diabetes o Alzheimer de diabetes tipo 3. Por isso a importância da gente se alimentar bem
E vocês têm um papel muito importante nisso, né? De levar alimentos palatáveis, gostosos, mas que consigam manter um mínimo de saúde, né? Porque se a gente comer picanha e pá, e zoeira, e carboidrato, e glúten, enriquecer todo dia, não tem sistema que aguenta. A Rita falou assim, viu, amiga Sam, porque eu corto açúcar da alimentação? Tem um historiador que chama Eduardo Bueno, ele fala assim, hoje eu vou falar do pó branco que vicia. Parece cocaína, né, gente? O pó branco que vicia. E aí ele fala de açúcar. O tema da aula é açúcar, porque o açúcar... Qual que é o problema do açúcar? Além de ser altamente viciante, porque mexe nos níveis dopaminérgicos, a gente come aquela coisa doce, assim, a gente fala, que delícia, energia. A dopamina vai lá na tampa, por isso que é delicioso, né? Por isso que eu sonho que eu estou bebendo Coca-Cola. Para quem está acompanhando lá na minha rede social, eu estou 45 dias sem tomar Coca-Cola. Eu sonho que eu estou tomando Coca-Cola. E é muito por causa do açúcar. É um vício. É tipo noia da Cracolândia querendo tomar açúcar, querendo tomar Coca-Cola. Então, sonha com o negócio. É incrível. Então, ele aumenta esses níveis de dopamina e aí você fica doidão. Aí volta. Só que fica esses picos, aí daqui a pouco você já não tem mais, esse pico já não é tão forte. E aí você precisa de coisa mais forte para te atender. Igual droga, igualzinho. Fuma um baseadinho, fico doidão, tal. Daqui a pouco, esse baseadinho tá dando, será que se eu dar uma cheirada não fica mais tal? E aí cheira, aí fica doidão, daqui a pouco cheirar já não adianta mais, eu tenho que cheirar muito, aí vai usar crack, vai usar injetável, vai fazer alguma coisa, por quê? Para poder subir aquela dopamina de novo. O Ricardo, a Sam levou, né, o brownie aquele dia, né? Eu tive a honra de provar o brownie e realmente altamente viciante. Tinha que ter um selo assim, ó. Este produto eleva dopamina. É um bom marketing, hein? Cuidado. Este produto eleva a sua dopamina. É propaganda nova para mim agora, essa. Você viu? E dopamina está em alta, hein? Então, já sei. Você vai bombar. Alerta, põe assim aquele triângulo amarelo com uma exclamação aqui, ó. Alerta, este produto aumenta a dopamina. E aí, que delícia. Dúvida, gente? Perguntas? Mais alguém? William. Oi, Rita. Desculpa, assim, a minha ignorância na minha pergunta, porque eu não estava na aula, mas me surgiu agora. Não há perguntas ignorantes. Eu queria saber assim, qual a aplicabilidade, né, de todo esse conhecimento, de todo esse conceito que você passou, dentro de uma aula gastronômica, né? Eu vou te passar uma situação que eu sou professora, só que eu sou professora de educação física. E aconteceu uma situação, semana retrasada, foi semana passada não, semana retrasada, que eu fiquei assim completamente irada, sem saber o que fazer e ao mesmo tempo revoltada porque eu não estava conseguindo admitir a situação que aconteceu. Eu fui aplicar uma prova, uma avaliação prática de algo que eu já aplicava durante todas as aulas normais, mas aí o que aconteceu? Eu dou aula para adolescentes, né? Aborrecente. Aí o que aconteceu? Uma entrou numa crise de ansiedade por questões de ser avaliação. Eu acredito nisso, tá? Não foi a prova em si, sim uma crise, ela, né, ficou nervosa. Uhum. Mas aí o outro ficou também, se compadeceu por ela. Aí daqui a pouco outro. Quando eu me dei conta, já tinha umas 12 pessoas passando mal, 10 vomitando, outro com o coração acelerado. Eu falei assim, gente, é óbvio que o coração de vocês vão acelerar, vocês acabaram de fazer uma sabe? Aí eu comecei a ficar irritada, porque eu não estava aceitando aquela situação e, ao mesmo tempo, eu não sabia como agir por conta da minha irritabilidade. Uhum. Aí isso que eu queria saber. Então, a gente tem todo esse conhecimento, né, de como o ser humano pensa, como o adolescente age, o idoso age e tal. Mas e aí? Como agir em cima de toda essa situação? Muito bom. A gente precisa entender primeiro, Rita, de acordo com isso que a gente trabalhou, essa primeira pessoa que teve
o problema aí, que falou assim, eu estou passando mal e começou a ter esse problema, ela associou fazer a avaliação com alguma coisa perigosa, que a gente não sabe, está lá na cabeça dela, a gente não sabe. Que pode ser assim, cobrança dos pais, pode ser a insegurança de ser rejeitada. Se eu for mal na prova, as pessoas podem me rejeitar, meus pais podem brigar comigo. Podem ser 1 milhão de coisas que nem ela tem consciência disso. Só que ativou o sistema. Se ativou o sistema, o cérebro fez alguma associação. Ok? E aí, ela liberou exatamente esse coquetel que eu falei para você, de luta ou fuga. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, entrou no sistema. E aí, o que acontece? As pessoas que estão em volta começam a ver aquilo acontecer, e aí elas começam a se colocar naquele lugar e falam, e se fosse eu? Aí você faz assim, e se fosse eu? Aí você fala, caramba, estou sentindo. Por quê? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Você tem filhos? Tenho 2. Se você pensar em qualquer coisa ruim acontecendo com os teus filhos, te dá um sentimento ruim. E não está acontecendo, a gente só está fazendo uma simulação. Só que você pensa uma coisa ruim, você sente. Então, pensar ativa o nosso sistema de sentir. Quando eu sinto, eu me comporto. Então, a menina pensa assim, vou fazer uma avaliação. Meus pais, se eu não for bem, meus pais já avisaram que eu vou apanhar. Ou meu pai falou que eu sou burro e eu não consigo. Minha mãe falou que eu não presto para nada que não seja errado. Sei lá, a gente não sabe o que passa na cabeça. Ela associou. Quando ela associou avaliação, possibilidade de rejeição, sentiu, liberou adrenalina, noradrenalina, tal, se comportou querendo fugir, querendo sair, chora, vomita e acontece tudo isso. Aí tua pergunta é, como que eu faço para voltar essa pessoa ao normal? Essa pessoa precisa sentir que aquilo que ela está associando não existe. Só que não pode ser de forma racional. Criança com medo do escuro, eu falo para ela, pode ir no escuro, não tem nada. Não adianta. Não pode ser racional. Tem que ser emocional. Então, Rita, a coisa mais importante nesses momentos é você perguntar. Você perguntar para ela, por que você está se sentindo assim? Aí ela vai te dar uma resposta. Você pega essa resposta e transforma em outra pergunta. Aí ela vai te dar uma outra resposta. Aí você pega essa resposta e transforma em outra pergunta. Porque, na verdade, eu não tive a oportunidade de perguntar, porque a situação foi tamanha, foi crescendo de tal forma, que eu também me assustei, porque eu não queria acreditar por que o outro estava passando mal, e o outro, e o outro, e o outro. É apavorante esse momento. Eu falei assim, gente, mas eu não estou fazendo nada, por que vocês estão passando mal? E aí tem um ponto, né, Rita? Eles, adolescentes, não têm a área pronta que inibe esse tipo de comportamento. É muito mais fácil você assistir um jovem, um adolescente tendo isso do que um adulto. Então, se impactou você que é adulta, você tem mais de 25 anos. Obrigado pela parte que me toca. Então, Só um pouquinho a mais. Isso. Então, você que já passou um pouquinho de 25 anos, teve esse impacto. Imagina alguém que não tem o freio emocional. Só que o nosso papel nesse momento, Rita, é sempre ativar a área racional da pessoa. Não falando, mas fazer com que ela pense. Do tipo, vem cá, o que está acontecendo? Por que você está assim? Se você tivesse agora um botão que você apertasse que pudesse resolver um problema, o que você resolveria? A gente tem que começar a investigar o que está passando na cabeça daquela pessoa. Para poder acalmar ela naquele momento. Eu faço muito isso com pessoas que vão falar em público. A pessoa está atrás da cortina, falta 2 minutos para ela entrar, ela entra numa crise dessa. Aí eu pergunto, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai abrir a cortina. O que vai acontecer que valida isso que você está sentindo? Eu vou ficar com medo. Muito bem. Medo do quê?
Ah, medo das pessoas rirem de mim. Muito bem. Por que que elas ririam? Me dá um motivo que explica por que que elas ririam de você. O que que você vai fazer que é digno de chacota? E ela tem que pensar. E quando ela pensa, ela ativa o pré-frontal, ela libera um neurotransmissor chamado GABA. O GABA, que foi sintetizado pela indústria farmacêutica, chama Rivotril. O que que o Rivotril faz? A pessoa está a milhão, toma Rivotril, bum, baixa a frequência. Então, quando a gente raciocina com o pré-frontal, a gente libera uma química, um neurotransmissor, que é inibitório, ele inibe o comportamento. A gente tem os neurotransmissores excitatórios e inibitórios. O GABA é inibitório. E aí ela começa a liberar GABA, o GABA vai inibindo aquele comportamento, ela vai voltando ao normal. Só que para ela liberar o GABA, o que ela precisa fazer? Ela precisa pensar, ela precisa raciocinar, ela precisa parar e fazer uma análise do que está acontecendo. Pessoas que meditam, olha que interessante isso, pessoas que meditam, ela está lá e tem uma pessoa ajudando na meditação. Quando ela está meditando, a pessoa fala assim, preste atenção no seu pé esquerdo. Preste atenção no seu corpo tocando o solo. O que é isso? Pensamento racional. Não dá para eu ficar desesperado pensando no meu pé tocando o solo. Ou preste atenção na sua respiração, porque é um pensamento racional. Pensamento racional libera GABA, que acalma. E aí a pessoa entra num estado de meditação. Então, quando acontecer isso de novo, você precisa gerenciar o teu sentimento, né? Porque quando a gente também se desespera é difícil. E eu sei que é difícil e assim, Rita, você não é fraca por causa disso. Você não é uma pessoa descontrolada por causa disso. Qualquer ser humano que está num lugar desse, vendo os alunos entrarem em desespero, vomitar, desmaiar, se for psicopata, talvez a pessoa fica de boa num lugar desse. Mas qualquer ser humano saudável vai ter um negócio ali estranho. Só que a gente precisa aprender a gerenciar isso, analisar o porquê que está acontecendo e se colocar naquele lugar. Eu sou a professora, eu sou a líder daqui e eu vou botar aquela capa de tentar resolver o problema. E aí sentar com essa pessoa, mostrar para ela, tirar ela do ambiente que está causando aquele gatilho, né? Hoje tem uma palavra que é muito famosa, muito usada, que é o gatilho, né? Então, tirar ela daquele gatilho, daquele lugar e começar a fazer ela raciocinar. Porque se ela ficar no emocional, ela vai querer fugir, querer bater, querer correr, querer vomitar, sabe? Ela vai entrar num estado de loucura. Então, o nosso papel é fazer essa pessoa pensar racionalmente. Dei uma baita volta. Respondi a sua pergunta? Boa. Alguém mais? Valeu, Rita. Obrigado aí por ter compartilhado com a gente, viu? E depois, Rita, até legal, chama... Você tem aula com essa menina ainda? Você ainda é professora? Tem. O ano letivo não acabou ainda não, até o final do ano. Beleza. Tem, sabe o que você pode fazer? Próxima vez que você encontrá-la, chama ela e age igual uma detetive. Imagina que você está caçando um pensamento. Então você começa a entrevistar ela. Que momentos da sua vida você sentiu a mesma coisa? Quando você era criança, você sentiu um desespero parecido com aquele? Por que isso aconteceu? Você sabe de onde vem? Não, mas depois eu já descobri, já tivemos reunião. Ela tem histórico realmente de crise de ansiedade, por conta de família, enfim, sabe? Você viu? Só que isso eu só fiquei sabendo depois. Na hora, a minha raiva toda é porque eu não estava fazendo nada demais para ter aquele surgimento de várias pessoas. Mas, Rita, então, mas aí depois... Se tem uma pessoa que não tem culpa nesse processo, é você. Qualquer pessoa. Você já conheceu pessoas que têm síndrome do pânico? Conheci agora. Tem alguns alunos lá que têm, sim. Então, a minha mãe bem complicado. Minha mãe teve síndrome do pânico um tempo. Ela passou um período da vida dela que ela entrou num processo de síndrome do pânico. Um dia a gente estava no mercado, ela jogou as compras para cima e saiu correndo e catou o carro e foi embora. Largou eu lá e foi embora do mercado. Porque ela falou que ia cair o mercado, ia acontecer uma catástrofe.
Qual que é a nossa culpa que está do lado de fora? Nenhuma. Nosso trabalho é tentar cuidar, tentar entender, e dessensibilizando. Então, por exemplo, quando você vai falando assim, vai ter prova, vamos fazer a prova junto? Você dá uma prova, você inventa uma prova, não precisa ser a prova oficial. Começa a dar a prova com questões mais simples, mais fáceis, para ela ir entrando naquele ambiente. Você viu que eu dei o exemplo da família, né? Quando eu estava dando o exemplo, eu falei, problemas familiares dificilmente não vem desse lugar. Ela não está com medo da avaliação. Ela está com medo do que pode acontecer caso ela vá mal na avaliação. E aí ela ativa esse sistema. E é um sistema, julgamento. E é um sistema emocional, inconsciente. Não é assim, pare agora, sistema emocional. Não. Agora, se a gente pensa racional, a gente vai diminuindo a potência disso aí. Entendi. Depois me conta, se tiver um desdobramento disso, me conta depois os próximos capítulos, que é interessante. Tá bom? Tá bom, obrigada. Valeu, Rita. Gente, mais alguém quer falar? Quer trazer alguma coisa? O que aprendeu hoje? O que ouviu? O que foi importante? William, eu queria agradecer que realmente essa aula foi o que eu esperava para poder entender melhor, voltado às perguntas, né? Como eu disse antes, a tua aula foi esclarecedora, eu aprendi muita coisa, passei para o papel, mas na hora de responder as perguntas eu não me achei, né? Não encontrei ali respostas diretas para isso. Então, ela supriu essa minha dúvida, né? quanto às perguntas. Então, eu quero agradecer, realmente foi o que eu queria, me ajudou muito, vi que, na verdade, os meus erros ali foram as trocas, né, da resposta da segunda com a terceira, eu inverti. Na segunda, eu coloquei córtex pré-frontal, quando seria o hipocampo, e na terceira, que é o hipocampo, pus córtex pré-frontal. Ao contrário, né? Ao contrário. Mas é muito comum essa confusão para quem está entrando, mas isso aqui daqui a pouco vira igual sal, açúcar, farinha, você não confunde mais os nomes, né? Então é igual aprender um idioma, né? Tem palavras no idioma que a gente está aprendendo que parecem tudo igual, essas palavras, né? E aí quando você vai estudando, você vai vendo que as palavras têm diferença, você vai começando a entender para onde vai e tal. Então faz uma boa diferença. Eu sempre me confundo, por exemplo, terça e quinta em inglês, né? Que é o Tuesday e Thursday, sei lá como que pronuncia. É um cacete, porque toda vez eu me confundo, eu nunca sei quando é terça e quando é quinta. Aí eu comecei a fazer assim, o Tuesday é terça, Tuesday, terça. Eu comecei a fazer essas associações na minha cabeça, né? Então o outro é quinta, Thursday. Aí eu comecei a fazer essas associações para conseguir. Então, nome é um negócio complicado. Mas, como eu disse, se você entende o processo, o nome da área cerebral anatômica é de último. Né? Aí é um nível 2, assim. Mas se entender o processo, já está muito bom. Beleza? E o gato que participou aí da nossa aula com louvor. Como ele chama, Ricardo? Como chama o gato, Ricardo? Esse que está aí agora é o Nicolau. Nicolau, grande Nicolau. Já vai fera na neurociência. Estava prestando atenção ele, tá? Boa. Valeu, Nicolau. Tem uma série na Netflix, Como os Gatos Pensam. Eu já assisti. Muito bom, né? É muito bom. Muito bom. Um documentário excelente. É um documentário, né? É um documentário. Tá. É bom muito mesmo. Bom. Mais alguém? Então, obrigado pela... Valeu, Ricardo. Pela audioposição. Valeu. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Léo, tá por aí? Quer fechar? Tá fazendo frango ainda? Não, eu tô aqui. Eu tô com tel, com frango, com franqueado. Eu tô aqui, no meio do caos.
Mas tá tudo certo. Muito Agora bom. o carrinho do Theo foi para baixo do sofá, a gente tá tentando recuperá-lo. Vem cá, filho, vem dar oi para aqui, pessoal. Vem cá, peraí. Ele já vem sorrindo já. Aí, ó. Eita, bicho bonito, hein, meu? Como é que ele chama? Dá Theo? oi. Dá oi. Theo. E aí, Dá oi. Theo? Tudo bem? Aí, ó. Pede pro Faz teu assim, pai pegar o carrinho lá, hein? Vou salvar o carrinho embaixo do sofá agora. E ver se ele come um franguinho. Muito bom. Então, gente, Foi excelente aula, viu? Excelentíssima aula. Parabéns aí. obrigado. E acho que a gente fechou, né? Tudo aquilo que a gente abriu lá na aula, fechou. E você sabe que quando precisar aí qualquer coisa, estamos na Com área. certeza. Eu vou subir agora no YouTube e passo para você o conteúdo para a gente trocar. Maravilha. Aline, me chama lá para a gente marcar a nossa conversa. Ah, Ele tá com devendo, né, certeza. Aline? Deixa passar esse mês, tá? Mas Ó, depois a culpa é minha, viu? Queria deixar gravado aqui, você que está assistindo, eu queria dizer que eu sou inocente. Deixar gravado. Quem vai chamar é a Aline. Porque você fala não, assim, eu vou chamar. se for eu que vou chamar, minha memória é de curto prazo, daqui 3 Não, a meses. TDAH não vai deixar. Não vai deixar. Não, mas eu vou te chamar, tenho muito interesse. Pode deixar Como que é eu chamo. bom, gente. como é bom ter um lugar para jogar nossos problemas. Falar, não, é o TDAH, infelizmente. É isso, é. É isso Gente, aí. foi excelente, viu? Parabéns para todos aí. Professor, mais uma vez, obrigado. Essa abertura aí que você teve para dar mais uma aulinha aí foi excelente. Obrigado mais uma vez, viu? Com certeza, e tamo junto. O que precisar de Excelente. Gente, mim, beijo para vocês. Até Beijo, novembro. obrigado, William. Obrigada, Cuidem. Léo. valeu. Tchau. Tchau. Gente, obrigada. Boa noite. Boa Beijo, noite. boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo, obrigado. Obrigado pela ajuda de entrar no Zoom. Opa, já é importante já estar aqui. Crítico. Valeu. Obrigadão.